Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Amigo, amiga, louvemos ao bom Deus por nos ter dado Jesus, sua palavra viva. Quinta-feira, dia 14 de agosto, 19ª semana do Tempo Comum, dia de São Maximiliano Maria Kolbe. A primeira leitura está em Josué, capítulo 3, de 7 a 10a, versículo 11 e dos versículos 13 a 17. O salmo responsorial é o salmo 113a. O evangelho de hoje está em Mateus, capítulo 18, de 21 ao versículo 1 do capítulo 19. Primeira leitura. Leitura do livro de Josué. Naqueles dias, o Senhor disse a Josué: Hoje começarei a exaltar-te diante de todo Israel, para que saibas que estou contigo, assim como estive com Moisés. Tu ordena aos sacerdotes que levem a arca da aliança, dizendo-lhes: Quando chegardes à beira das águas do Jordão, ficai parados ali. Depois Josué disse aos filhos de Israel: Aproximai-vos para ouvir a palavra do Senhor vosso Deus. E acrescentou: Nisto sabereis que o Deus vivo está no meio de vós, e que ele expulsará de vossa presença os cananeus. Eis que a arca da aliança do Senhor de toda a terra vai atravessar o Jordão diante de vós. E logo que os sacerdotes que levam a arca da aliança de toda a terra tocarem com a planta dos pés as águas do Jordão, elas se dividirão. As águas da parte de baixo continuarão a correr, mas as que vêm de cima pararão, formando uma barragem. Quando o povo levantou acampamento para passar o rio Jordão, os sacerdotes levavam a arca da aliança. Puseram-se à frente de todo o povo. Quando chegaram ao rio Jordão, e os pés dos sacerdotes se molharam nas águas da margem, pois o Jordão transbordava e inundava suas margens durante todo o campo de colheita. Então as águas que vinham de cima pararam, formando uma grande barragem. Até Adã, cidade que fica ao lado de Sartã, e as que estavam na parte de baixo desceram para o mar de Arabá, o mar salgado, até secarem completamente. Então o povo atravessou, frente a Jericó, e os sacerdotes que levavam a arca da aliança do Senhor conservaram-se firmes sobre a terra seca, no meio do rio, e ali permaneceram até que todo Israel acabasse de atravessar o rio Jordão, até enxuto. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial. Aleluia, aleluia, aleluia. Quando o povo de Israel saiu do Egito e os filhos de Jacó, de um povo estranho, Judá tornou-se o templo do Senhor, e Israel se transformou em seu domínio. O mar, à vista disso, pôs-se em fuga, e as águas do Jordão retrocederam. As montanhas deram pulos como ovelhas, e as colinas parecendo cordeirinhos. Ó mar, o que tens tu para fugir? E tu, Jordão, por que recuas deste modo? Por que dás pulo como ovelhas, ó montanhas? E vós, colinas, parecendo cordeirinhos? Aleluia, aleluia, aleluia! Aclamação ao Evangelho. Aleluia, aleluia, aleluia! Fazei brilhar vosso semblante ao vosso servo, e ensinai-me vossas leis e mandamentos. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Naquele tempo, Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar se meu irmão pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu:
Não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Porque o reino dos céus é como um rei que resolveu acertar as contas com os seus empregados. Quando começou o acerto, trouxeram-lhe um que lhe devia uma enorme fortuna. Como o empregado não tivesse com que pagar, o patrão mandou que fosse vendido como escravo, junto com a mulher e os filhos, e tudo o que possuía para pagar a dívida. O empregado, porém, caiu aos pés do patrão e, prostrando, suplicava: "Dá-me um prazo e eu te pagarei tudo." Diante disso, o patrão teve compaixão, soltou o escravo e perdoou-lhe toda a dívida. Ao sair, aquele empregado encontrou um dos seus companheiros, que lhe devia apenas 100 moedas. Ele o agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo: "Paga o que me deves." O companheiro, caindo aos seus pés, suplicava: "Dá-me um prazo e eu te pagarei." Mas o empregado não quis saber disso. Saiu e mandou jogá-lo na prisão, até que pagasse o que devia. Vendo o que havia acontecido, os outros empregados ficaram muito tristes. Procuraram o patrão e lhe contaram tudo. Então, o patrão mandou chamá-lo e lhe disse: "Empregado perverso, eu te perdoei toda a tua dívida, porque tu me suplicaste. Não devias tu também ter compaixão do teu companheiro, como eu tive compaixão de ti?" O patrão indignou-se e mandou entregar aquele empregado aos torturadores, até que pagasse toda a sua dívida. É assim que o meu Pai que está nos céus fará convosco, se cada um não perdoar de coração ao seu irmão. Ao terminar estes discursos, Jesus deixou a Galileia e veio ao território da Judéia, além do Jordão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A capacidade de perdoar sem limites deve caracterizar as relações na comunidade cristã. Esta exigência diz respeito, de modo especial, à liderança da comunidade, quando esta deve lidar com aqueles que apenas iniciam sua caminhada de fé. As contínuas recaídas destes iniciantes não podem ser motivo para desprezo. Pelo contrário, deve haver sempre a predisposição para o perdão. Esta predisposição brota sempre no coração de quem experimentou o perdão ilimitado de Deus. Quem é perdoado ilimitadamente pelo Pai deve perdoar ilimitadamente os irmãos. Seria sinal de mesquinhez agir de maneira diferente. O próprio Deus não suporta esta atitude contraditória. Quem não está sempre disposto a perdoar, ilude-se ao contar com o perdão divino. A atitude do servo impiedoso da parábola chama a atenção para o comportamento de certos líderes das comunidades primitivas. Tendo sido perdoado em uma dívida fabulosa, este servo omitiu-se de perdoar uma dívida pequena de um companheiro seu. Tamanha crueldade levou o senhor daquele servo a rever o seu perdão e a exigir dele o pagamento de quanto devia, até o último centavo. Esta parábola foi um alerta para os líderes da comunidade, que não se enganassem quanto ao erro que cometiam, recusando-se a perdoar as fraquezas dos pequeninos. Oremos. Senhor Jesus, que eu me inspire na atitude do Pai, o qual oferece a todos o perdão ilimitado. Amém. Você ouviu o Evangelho Nosso de Cada Dia. Uma produção e apresentação de Cícero Roberto. Texto do Padre Jaldemir Vitório.